Olá, pessoal. Eu estou aqui para responder os principais questionamentos que enviaram para mim por e-mail já há algum tempo sobre estágios. As dúvidas, né? Como o que é o estágio, como inicia o estágio. Então, eu vou fazer uma série de perguntas e respostas, né? Estou aqui em nome do primeiro simpósio da coordenação de estágio, né? E estou aqui para responder essas perguntas. Uma das principais perguntas é, professor, qual a diferença entre estágio obrigatório e não obrigatório? O estágio obrigatório, ele é aquele que está na matriz curricular, né? Quando você vai lá na coordenação de estágio, faz sua matrícula, e aí você tem o estágio obrigatório, você não forma sem fazer. Enquanto o estágio não obrigatório é aquele que você pode buscar, ele tem que estar relacionado à farmácia, né? Já aconteceu de pessoas procurarem estágio não obrigatório de atividades que não se relacionam ao curso de farmácia. Então, ele tem que ter uma relação teórico-prática com o curso de farmácia. Mas é um estágio que você pode procurar. É interessante que você pode, inclusive, abrir novas possibilidades, novos campos, né? E que depois esse estágio pode ser até é, é, reavaliado, com exceção na matriz em si. Outra questão, é possível aproveitar as horas que fiz do estágio não obrigatório quando eu me matricular no estágio obrigatório? É bom frisar que o estágio obrigatório só começa a contar as horas equivalente, que é, no caso, uma disciplina, né? Só começa a contar as horas quando você se matricula no estágio. Então, não tem como você, eu fiz em outro momento, aproveitar aqui. Então, as horas feitas no estágio não obrigatório, por lei, não se aproveita você fez no não obrigatório, não se aproveita no estágio obrigatório. Então, às vezes acontece muito questionamento, mas eu fiz no mesmo campo. Não, só vai começar a contar as horas quando você se matricular no estágio obrigatório. Porque o estágio obrigatório, você tem um acompanhamento do professor, né? Você tem uma vertente como outra disciplina, né? Como qualquer outra disciplina. Você vai ter algo a se cumprir dentro dessa relação teórico-prática determinada pelo professor. Você vai ter um plano de atividade daquele professor, da disciplina, junto com o campo de estágio. Quem fornece o seguro para a realização do estágio? Outra questão que também sempre tem. Nos estágios obrigatórios, a UFG fornece seguro para vocês. Então, vocês estão segurados, acidentes. Então, isso vocês têm um seguro. Por lei, todos têm que ter seguro. Enquanto o estágio não obrigatório, quem vai fazer o seguro é a empresa que é responsável por esse seguro. E o seguro, ele como a gente falei, né, a outra questão, o seguro é obrigatório? É sim obrigatório, né? Outra questão, quais os documentos necessários para realizar o estágio? Quando é estágio obrigatório, você tem que estar matriculado ou matriculado. Então, o estudante ele não pode iniciar o estágio sem estar feita toda a documentação pronta já, né? Você tem que fazer o termo de compromisso, né? Tem que fazer o plano de atividade. Então, você tem que, inicialmente, ter esses 3 pontos: matrícula, termo de compromisso e plano de atividade. Com o uso da internet, você pode fazer esse processo via SEI também. Vai depender de alguns campos de estágio também. No estágio não obrigatório, também você tem que ter, só que você precisa estar matriculado no curso, né? Não na disciplina, no caso que é obrigatório, você precisa estar matriculado na disciplina. Você tem que estar matriculado no curso, né? Tem que estar fazendo um curso de farmácia, porque você só conseguiu e vai realizar aquele estágio porque está fazendo um curso de farmácia. Então, você leva a marca do curso de farmácia, né? Você é estudante de curso de farmácia,
para fazer o estágio não obrigatório. Você precisa do termo de compromisso, né, um plano de atividade também. Isso para iniciar o estágio. Né? Aí é outra questão. Né? E para finalizar, né, você também precisa entregar alguns documentos, tanto em um quanto no outro. Você precisa ter, no estágio obrigatório, a folha de frequência, relatório, né, folha de avaliação, que você precisa fechar, o professor precisa fechar a disciplina, só que nesse caso fecha junto com a coordenação de estágio. Você entrega para o professor a folha de frequência, provando que você fez o estágio, as avaliações, né, tem a folha de avaliação, né, constando que você teve êxito, né, teve sucesso naquele estágio, e a folha de relatório. Esses documentos tem no site da Prograde, na parte dos estágios. Né? Vocês vão lá, vocês vão ter toda essa documentação. Nos estágios não obrigatórios, antes era tudo com a coordenação do curso. Hoje, os estágios não obrigatórios, quem vai fornecer, quem receber essa documentação é lá na Prograde. Né? O setor de estágio, né, vai ter, você vai fazer o plano de atividade com a coordenação de estágio do curso, que é do curso de farmácia. A coordenação de estágio vai indicar um professor orientador. Pode ser até a própria pessoas que estão na coordenação de estágio, mas ele pode indicar um professor orientador. Para que verifique se você está fazendo estágio de acordo com o curso de farmácia, e como está sendo o trabalho, o conhecimento ali adquirido. Então, ele pode dividir determinadas avaliações e tudo mais. Então, o plano de atividade é feito também no estágio não obrigatório, junto à coordenação de estágio. Só que o termo de compromisso, depois a finalização, a folha de relatório final, isso é entregado no setor de estágios da Prograde. Né? Então, o que a gente vai, no estágio obrigatório, que a coordenação de estágio do curso de farmácia vai fazer, é mais as questões de ensino, conhecimento, que vai estar constando no plano de atividade. Qual o primeiro documento que tem que providenciar para a realização de estágio? Tanto obrigatório quanto não obrigatório, o primeiro documento chama plano de atividade. Você tem que estar lá no site de estágio, na Prograde, Centro de Estágios, né? Se for estágio obrigatório ou não obrigatório, vai estar lá, plano de atividade. Esse plano de atividade você tem que elaborar ele, porque é o início, né? É evidente que você tem que estar matriculado, tá? Né? Mas você tem que pensar assim, eu tenho que fazer atividades que sejam relacionadas ao meu curso. Então, quem vai avaliar isso são docentes, né? E a própria coordenação de estágio. Então, você vai fazer esse plano de atividades. Né? No estágio não obrigatório, você faz junto ao professor da disciplina, do estágio obrigatório. Né? Você realiza lá junto com o professor da disciplina, você está matriculado na disciplina, ou até antes mesmo, mas você não iniciou o estágio, você está arrumando a documentação. No estágio, como já foi dito, no estágio não obrigatório, você vai procurar um professor orientador junto à coordenação de estágio do curso, né? E para elaborar esse plano de atividade. Outra questão também, né, são 32 questões, a hora de falar outra questão está assim, vou falar várias vezes, né? E quem faz, né, um plano de atividade? Já respondi, né? Quem faz, né, o plano de atividade, né? Quem assina esses documentos, né? Quem assina o plano de atividade, quem assina o termo? Como eu falei, o termo de compromisso do estágio não obrigatório é a Prograde. Mas os dos estágios obrigatórios, o termo de compromisso, quem assina é a coordenação de estágio. Mas o plano de atividades, ele inicia, né, na coordenação de estágio, né, e com os professores orientadores. O que é interessante nós pensarmos também o que se submete a outra pergunta: posso iniciar o estágio sem a documentação estar pronta? Não. Uma das questões principais é o seguro, né?
você tem que estar, tem que resolver, quer dizer, todo mundo tem que assinar essa documentação, que seja o professor, né, o orientador, a coordenação de estágio, né, vocês, estudantes, né, o campo de estágio, né, as pessoas responsáveis por aquele campo de estágio. Então, é uma parceria onde todo mundo assina para vocês iniciarem o estágio. Então, depois que está tudo acertado, tipo, o estudante não pode chegar lá sem saber as atividades que vai ser feito. Então, você tem que acertar isso antes. Então, as pessoas têm que assinar, tipo, não, eu estou firmando isso, né? A ideia de assinatura mesmo, né? Reconhecer uma firma, né? Está firmando que aquilo é real. Depois que tem um acordo, você inicia o estágio, né? E esse, quer dizer, você não, você tem que pactuar as ações em si. Por isso que é complicado, às vezes o estudante faz todo esse processo, que é um processo burocrático, que envolve papel, tempo de ambas das partes, ele vai e não quer o estágio. Quer dizer, ele tem que iniciar e, depois de afirmado essa documentação, quer dizer, você cumpriu o acordo determinado, né? Outra coisa, já fiz as documentações. Por que o estágio está demorando para começar? Olha, como a gente vê, é uma situação burocrática. O estágio pode demorar por N fatores. Né? Pode ter porque você está trabalhando em duas instituições, uma instituição de ensino e outra está relacionada lá ao mercado de trabalho, assim, que é uma empresa e tudo. Então, às vezes acontece de uma empresa, o supervisor adoeceu, né? Ou se não teve qualquer desajuste, como a gente tem agora um quadro pandêmico. Então, quer dizer, você tem que se submeter a esse encontro, né, e ter paciência. Às vezes, o convênio expirou, né, ou tem outras instituições que estão estagiando naquele mesmo local, precisa esperar o término deles, né. Então, tem N fatores que podem, o campo pode alterar. Quer dizer, a gente não pode chegar no campo achando que a gente manda no campo, né? Na verdade, a gente está num processo de diálogo, né, entre instituições em si. Né? Tem que me matricular para fazer o estágio? Como já foi dito, tem sim. Né? Se é estágio obrigatório. Não obrigatório, você tem que estar. Quer dizer, o obrigatório você tem que matricular na disciplina e o não obrigatório você tem que estar cursando. Curso de farmácia. Né? Ao supervisor de estágio, tem que ter graduação. O supervisor ou supervisora de estágio tem que ter graduação em farmácia? Não, ele não precisa ser graduado em farmácia, mas ele precisa ter o conhecimento relativo àquela área farmacêutica de atuação no estágio. Né? Você vai fazer a pessoa que supervisiona você tem que ter o conhecimento e, de acordo com aquele professor que determina que aquela área é parte do curso de farmácia, parte curricular, para estágio não obrigatório, ou ao professor orientador de estágios não obrigatórios. Quer dizer, o supervisor, ele não precisa ser farmacêutico, ele precisa ter o conhecimento relativo àquele estágio. Quando poderei iniciar o estágio? Você pode iniciar o estágio a partir que a documentação esteja pronta. Né? E também se atentar, vocês devem preocupar com o tempo de vocês, a possibilidade de fazer o estágio. Né? Tanto que a gente coloca assim, na matriz antiga, dita, né, era o segundo período, e agora passou quarto, da matriz nova. Porque vocês fazem disciplina, né? Também você tem que preocupar em período que você vai procurar um estágio não obrigatório. Claro que os estágios obrigatórios já estão na matriz e você vai fazendo o estágio de acordo com o curso, né? Mas você tem que pensar em questão de tempo e não entrar numa condição de autoexploração ou exigência muito do corpo e fazer um curso, às vezes, mal feito por questão de buscar vários estágios. Né? O estágio tem
tem que ter a cadência, né, do curso, né, acompanhando essa. Como saber se a empresa tem convênio vigente com a FG? Né? Não, outra questão, voltando a outra questão. Posso fazer um estágio sem bolsa com remuneração? Olha, gente, todo estágio não obrigatório é obrigado a ter remuneração, bolsa. Não obrigatório. Isso está na lei de estágio, que você não pode fazer um estágio não obrigatório, né, sem remuneração. Isso acontecia muita exploração de estagiários, não como um aprendiz, mas como mão de obra barata. E aí a lei veio tentar conter essa exploração. Agora, os estágios obrigatórios, que está na matriz, esses podem ser não remunerados. Claro que se é o local que você quer fazer quer te remunerar, você poderá receber, mas ele não é obrigatório a remuneração. Nos estágios obrigatórios, que está na matriz. Enquanto os não obrigatórios, você tem que ser remunerado. E isso, a gente tem muitos estudantes falam, olha, eu arrumei um estágio com um parente, e aí eu vou lá para aprender. Não, ele tem que te pagar, você tem que fazer toda a documentação, né? Você não pode simplesmente adentrar lá o serviço e falar assim, isso é um estágio. Professor, eu fiquei lá 2 meses lá. Não, eu não fiquei sabendo de nada, eu não tive documentação, você ficou lá de maneira ilegal. Né? Inclusive, poderia ter uma fiscalização e aquele local ser multado. Né? Porque você estaria trabalhando lá, nesse caso, sem documentações legais para ser um funcionário. Enquanto não teria como provar que ele era estagiário. Né? Na verdade, estou aprendendo a ser explorado, às vezes, né? Isso acontece. Né? Como saber se a empresa tem convênio vigente com a UFG? Olha, nós vemos, todo ano, a gente tenta fazer convênio com o maior número de empresas, né, da UFG, né, com a UFG, para facilitar os trâmites de documentação. Tem lá no site convênios, né, .ufg, que tem lá as empresas que são conveniadas. Tem que se atentar também, quando for olhar, se o convênio está vigente. Já aconteceu agora há pouco, um convênio não estava vigente e a empresa queria que enviasse estudantes. Quer dizer, você está com a documentação, mas ela não está vigente o convênio. E, então, tem que olhar ver se essa empresa está vigente. Se o convênio não existe ou não está, se não existe, tem que providenciar, né? Isso, quando o convênio, a gente tem que lembrar que não é um convênio com a faculdade de farmácia, é o UFG que faz o convênio com aquela empresa. Então, às vezes, dá até abertura para outros cursos fazerem estágio naquela empresa. Então, o convênio é um convênio institucional, então a gente encaminha essas empresas para o setor de convênio, né? Tem uma lista de documentação, ambas as partes assinam essa parceria e faz o convênio com o UFG. Os estágios obrigatórios, é sugestivo que todas as empresas tenham convênio, mas pode fazer o que se chama via empresas integradoras, que é a IEL, CIE, Global, e outras empresas integradoras. Que a empresa integradora quer dizer o quê? É uma empresa que tem convênios, essa empresa integradora, com outras empresas, né, que aceitam estudantes estagiários. E essa empresa integradora tem também uma parceria com a UFG. Então, ela faz a ligação. Então, inclusive, ela vai fazer a documentação. Né? Então, o certo, o mais sugestivo é ter esse convênio direto com a UFG, mas nem sempre isso acontece. Então, a gente faz via empresa integradora. Né? Tanto o estágio obrigatório, né, quanto não obrigatório.
com pouca frequência os obrigatórios, porque como são empresas que a gente vai tendo mais contato e vai vendo a facilidade, quando se faz convênio com a FG, acaba tendo menor número de empresas no estágio obrigatório via a empresa integradora. Né? A documentação do estágio obrigatório pode ser feita via empresa integradora, que eu acabei de fazer, né? De falar, né? O que é interessante, que quando você faz a empresa integradora, o que nós temos que fazer primeiro, né? A empresa integradora, ela vai fazer a ligação com todo mundo, né? Ela vai pedir, mas ela tem que saber que você é estudante de farmácia. E também ela não pode determinar as suas atividades, porque é um trabalho junto com o docente. Então, o que ela exige, as empresas integradoras? Que nós façamos o plano de atividade. Podemos pegar aquele plano de atividades que está no site da Progrades de estágios, fazemos ele, né? Junto ao professor, se for estágio obrigatório, faz junto ao professor da disciplina, né, do estágio que está no currículo, que você estiver cursando naquele momento. A coordenação de estágio assina também do curso e encaminhamos essa documentação junto com a matrícula, junto a essa empresa integradora, o que ela vai fazer o termo de compromisso. Né? Ela vai digitar tudo e vai encaminhar para nós. Hoje está podendo fazer isso via internet. Né? Ela manda assinatura eletrônica. Né? A gente faz, inclusive, eletronicamente também o plano de atividade, né? E encaminha, quer dizer, o estudante assina, todo mundo encaminha para essa empresa integradora, que vai fazer o link com o local, o campo de estágio. O estágio não obrigatório, a gente tem que fazer também esse plano de atividade. Por isso que eu falei, o início é o plano de atividade. Né? Você vê a coordenação de estágio, um estágio não obrigatório, né? Comunica via e-mail, né? Fazemos, vou analisar, a coordenação de estágio vai analisar o local que vai ser feito esse estágio, vamos encaminhar, né, para um professor orientador, ou mesmo, se for competência, a coordenação de estágio, ela mesma assumir como professor orientador também, né, mas ela pode ver as áreas e com as suas especificidades, professores que são mais próximos daquelas áreas, né, indicar, né, e verificar se esse professor vai ser o professor orientador, e feita essa documentação, vai mandar para essa empresa integradora que vai fazer a documentação. Só que, neste caso, o termo de compromisso vai lá para a Prograde já. E quem vai assinar não é a coordenação de estágio, é a coordenação geral de estágio lá da Prograde, que é o setor de estágio em si. Né? Então, outra questão também, como a empresa faz o convênio com a FG, eu já indiquei, né, você tem que ir lá, você encaminha essas empresas para o setor de convênio, né, e como já foi dito, né, e o setor de convênio vai fazer os trâmites legais para fazer esse convênio. Pode ser que demore um pouco, né, então, tipo, consegui o estágio hoje, semana que vem eu quero iniciar o estágio e não tenho convênio, eu quero que inicie via convênio. Isso é um pouco mais difícil, porque um trâmite burocrático que vai demorar um tempo para ambas as instituições assinarem essas documentações para firmar um convênio se ele tem validade. Então, às vezes, o primeiro estágio acontece quase sempre via empresas integradoras, né? E depois vai se fazendo convênio, ou mesmo, às vezes, até a empresa, não, eu quero ficar só empresa integradora, eu não quero fazer convênio direto com a FG, e assim permanece, né? Posso fazer 2 ou mais estágios ao mesmo tempo? Olha, gente, nós temos uma carga horária a ser cumprida. Quando você está cursando disciplina, você não pode fazer mais que 6 horas, né, ou 30 horas semanais, 6 horas diárias, 30 horas semanais. Porque você precisa estudar.
né? Você precisa, é, você não pode sair da ideia que você está fazendo um curso de farmácia. Você não pode esquecer que a gente está fazendo um curso de farmácia, né? E às vezes a ansiedade faz com que a gente esqueça e às vezes o curso está me atrapalhando, né? Eu quero, estou querendo fazer estágio, às vezes o estágio não é obrigatório, às vezes está me remunerando, né? Estou tendo uma remuneração e aí do curso tu tem que fazer disciplina, não, você só faz aquele estágio porque você faz o curso, e não ao contrário, né? Então, a gente tem que pensar assim, que você tem que ter limite, né, no tempo seu. Então, você pode fazer 8 horas diárias ou 40 semanais? Pode, se você não tiver fazendo nenhuma disciplina, né? Mas se você estiver cursando disciplina, você pode fazer no máximo 6, né? Não cursando nenhuma disciplina, no máximo 8 horas diárias. E um 30 horas e o outro 40 horas semanais. Então, você tem que ter um controle desse tempo, né? A gente tem que lembrar que vocês estão fazendo um curso, e quanto melhor ele sendo feito, e vocês precisam do conhecimento teórico, porque a teoria faz nós enxergarmos mais, né? As mãos funcionam, né? Com relação com o seu conhecimento, né, na cabeça em si, né? Então, não podemos esquecer dessa interligação, né? E por isso que estágio é uma relação teórico-prática. Você enxerga mais aquilo que você está fazendo. Então, aí é um papel da teoria. Então, vocês precisam ter uma boa formação, né? Para a gente ter êxito na vida profissional. Senão a gente começa a fazer uma ideia de treinamento, né? Eu não estou fazendo exatamente um estágio, eu estou fazendo um treinamento, né? E isso, infelizmente, leva a um processo de alienação, inclusive, do trabalhador, né? Que ele não se reconhece como produtor de uma realidade. Ele só ganhou o aspecto técnico, né? E a gente precisa pensar que a gente tem uma relação tecnológica, né? Você tem um logos aí, né? Junto ao técnico, né? Vamos pensar mais, né? Aqui. Posso alterar a carga horária diária do estágio? Tudo o que acontece no estágio tem que ser uma concordância entre ambas as partes. Você pode, dentro dos limites, você pode alterar. Eu faço 2 horas, eu vou alterar para 4. Eu mudei o horário. Tudo pode ser feito. Eu fazia de manhã, agora eu faço à tarde. Eu faço 2 horas de manhã só, agora eu quero fazer 2 à tarde. Tudo pode ser alterado dentro dos limites de carga horária, claro. E limites da disciplina, o tempo que a disciplina termina, quando o estágio é obrigatório. E aí, mas isso tem que fazer o que chama termo aditivo, né? Você tem que fazer essa alteração com um termo aditivo, onde todo mundo assina e a gente faz a alteração durante o estágio, né? Inclusive, quer dizer, você pode desistir, né? As partes podem desistir do estágio, né? Claro que quando você está fazendo um estágio obrigatório e é como uma disciplina, eu desisti, né? Logicamente, você não terminou aquilo que era previamente determinado, não terminando, você tem que, quer dizer, aquela parte que fosse feita vai ser anulada, porque não se concluiu o projeto da disciplina que levaria, que está no plano pedagógico, no plano de atividade daquele professor responsável por aquela disciplina de estágio. Então, isso leva à reprovação. Nos estágios não obrigatórios, você pode também interromper. É bom lembrar que a gente tem que cumprir aquilo que a gente faz, mas pode acontecer N acontecimentos, né? A gente não quer, mas pode acontecer. Porque se acontece por falhas nossas, tanto do curso de farmácia, quanto dos estudantes, do curso como um todo, que nós somos o curso, a gente leva, quer dizer, vai ter prejuízo à nossa marca, né, da UFG, e acaba tendo problemas com o campo em si. Mas podemos fazer, mas lembrando que faz termos aditivos. Se faz via empresa integradora, a empresa integradora faz o
o termo aditivo, né? Quer dizer, a gente comunica, todo mundo assina e aí faz as alterações. Se não é empresa integradora, pode fazer junto à coordenação de estágio, que tem os termos aditivos também, que se tem um convênio direto com a FG. Então, essas alterações podem acontecer tanto do estágio obrigatório quanto não obrigatório. E as pessoas responsáveis assinam essa alteração. Você tem um ajuste, né? Os horários de estágio podem ser flexíveis de acordo com as disciplinas que estou matriculado ou matriculado? Podem, né? Nessa situação, você tem que conversar junto à coordenação de estágio, a coordenação do curso, no caso, se você pode fazer uma matrícula, por exemplo, você deve disciplinas de outro semestre, e o horário do estágio, quando você vai fazer a matrícula, bate com aquela disciplina que você iria fazer. Mas você tem outros horários disponíveis. Neste caso, se o campo permitir essa alteração, quer dizer, pode, mas você tem que ver se o campo aceita esses outros horários, né? E ver na coordenação de estágio, na coordenação de curso, para fazer uma matrícula com horários alternativos, né? E aí você faz essa adaptação, né, de horários para você fazer o estágio. Acontece, de forma geral, que às vezes o estágio, aquele campo é aquele horário, ele não aceita outro horário, então isso coincide com o horário da disciplina. E isso às vezes impede, mas podendo, ambas as partes aceitando, né, junto, neste caso, a coordenação de curso, né, para você fazer uma matrícula que faça essa flexibilização acontecer e você poder iniciar o estágio, que não é problema. Isso não é incomum acontecer, né? O que é diferente do último estágio obrigatório em que ele cursar dos outros estágios obrigatórios? O último estágio, seja independente da matriz, ele tem algo, o último estágio do curso, né? Estou falando estágio, no caso, estágio obrigatório, né? Você tem possibilidade de escolha. Então, você tem várias áreas, né? Olha, eu tenho o último estágio, eu posso ir para a indústria, eu posso ir para análises clínicas, análises toxicológicas, vigilância, laboratório de controle de qualidade. Você tem N opções, né, que são avaliadas, né, dentro desse conjunto, né? Pode ir para a parte assistencial também, né? Pode ir para o Instituto Criminalístico. Você tem um cardápio, né? Para você fazer esse estágio. Ele possibilita isso porque você já está próximo ao término do curso e você já está diretamente relacionado a uma área que você visualiza que tenha maior interesse para você que vai ser um trabalhador futuro na área de farmácia. Então, você vai analisar se aquele campo é ideal para você, né? Nos seus desejos como futuro farmacêutico. Então, já é uma abertura, já, que é como se você estivesse vendo a luz, né, no final do curso, né? Para sair do curso e já iniciar o trabalho. Então, é bom vocês ser mais proativo, né? Nesse caso, no estágio obrigatório, especificamente, porque os estágios não obrigatórios você pode fazer essa inserção no mercado de trabalho, visualizando N possibilidades, já bem mais previamente, né? Antes de você estar no final do curso, né? Então, você pode
já pode iniciar, né? Essa atividade, né, nos estágios não obrigatórios. Mas o estágio obrigatório, como você pode escolher, você já tem que, às vezes, ir atrás, né? Já vê, eu quero indústria, então já vê as empresas que contratam, né? Ver como que é o processo seletivo, já conversar com estudantes que já estão fazendo estágio, ver como é aquele local de estágio, eu quero ir para análises clínicas, como que é, né? Vai lá, faz uma visita ao laboratório de análises clínicas, né? Ou eu quero conversar com quem trabalha no laboratório de análises clínicas, áreas diferentes. Eu quero ir para vigilância, né? O que faz na vigilância? Eu quero no laboratório de controle de qualidade. Eu vou lá no laboratório de controle de qualidade de medicamentos, ou no controle de qualidade de alimentos, ver como que faz. Ou eu quero uma área específica. E será que isso eu posso fazer? Vou conversar com os professores, né? Vou lá na coordenação, vou mandar um e-mail na coordenação de estágio para ver se essa área é permitida como estágio 6, né? Se encaixa, porque você tem as linhas e os professores vão avaliar se aquilo é estágio. Às vezes, o professor avalia, inclusive, a empresa que faz lá, porque ele é responsável, inclusive, pelo plano de atividade, né? Então, nem sempre aquele estágio se encaixa naquela área, que é uma área farmacêutica, né? Então, tem que ter essa avaliação. Então, é um estágio que você já tem que ter proatividade, né? Para já visualizar esse processo de escolha, conversando com os professores. É bom lembrar que estágio é reflexo da nossa atuação como professor. Então, você tem professores relacionados a determinada área. Não vai ser a coordenação de estágio que vai te instruir sobre as áreas, porque, quer dizer, eu sou professor também, mas eu vou ter determinada área. Eu não vou te poder falar de determinados conhecimentos de outras áreas. Então, é aconselhado você verificar as áreas que você quer fazer estágio e conversar com aqueles professores daquelas áreas que serão possivelmente seus professores orientadores, né, quando você estiver se matriculando nesse último estágio, né? Então, e também, como é um campo aberto, você tem que buscar, às vezes você tem que entrar no processo seletivo, nesses estágios, porque já você entra no processo de concorrência. Então, a empresa tal, a indústria tal, o laboratório tal, abriu uma vaga de estágio, né? E aí ele vai selecionar dentre os estudantes que aparecerem em aquele estágio, né? Então, tem que se atentar a esse último estágio. O que a coordenação de estágio faz? Abre campo, tenta fazer convênio, abre os campos, mas a gente não vai chegar e falar, eu arrumei o estágio para o estudante. Não, a gente luta por campo, né? Mas a empresa tem suas regras, né? Mesmo dentro da UFG, as empresas podem determinar critérios de seleção. Então, a gente tem que se atentar. Por isso que o último estágio, você tem que visualizar, inclusive, o seu currículo, né? O que você fez durante o curso te dá base para você adentrar aquele estágio, porque a empresa ou o campo de estágio pode exigir certos conhecimentos. Então, preocupem já, de início, fazer um currículo, né? Ter um currículo bom, porque isso vai colher frutos, quer dizer, quem planta, colhe. Vamos aqui, né? Posso continuar o estágio obrigatório quando a disciplina for encerrada? Não. Tudo tem data. A data do estágio, você tem início e término, né? Então, você concluiu a disciplina, né? Já subentende que você não pode. Você vai ter as datas lá no termo de compromisso, plano de atividades que você vai ter que cumprir. Inclusive, se alterar, não deu para terminar, a disciplina não terminou, e o plano de atividade com o termo de compromisso tinha uma data lá diferente, que já finalizou. Temos que fazer um termo aditivo para que você cumpra as horas, né? Determinadas do estágio, né? E que tem que ser 100% da carga horária, né? Então, nos estágios não obrigatórios, né?
você tem que estar matriculado no curso. Então, eu formei ontem, né? Então, é impossível você começar a fazer um estágio não obrigatório, porque você só faz ele porque você faz o curso de farmácia. Né? Tenho que fazer relatório para estágio não obrigatório? Tem que fazer relatório. Né? Você tem os relatórios cada 6 meses, né? Você pode fazer até 2 anos ficar no mesmo campo, né? Vai depender de se ambas as partes concordam, né? As partes envolvidas. Mas você tem que fazer uma folhinha de relatório, que está lá no site de estágio também, na Prograde, no local de estágio, tem lá folha de relatório, né, de estágio, você tem que fazer ela e entregar, né? Como também você tem que entregar as documentações para o estágio não, o estágio obrigatório, você tem que entregar, como já foi dito no início, folha de frequência, a folha de avaliação, a folha de relatório, que você tem que entregar para o professor, e o professor vai encaminhar para a gente arquivar, a coordenação de estágio arquivar. Quantas horas eu posso fazer no estágio? E outra pergunta também. Olha, o estágio obrigatório é a carga horária da disciplina, né? É a carga horária da disciplina em si, que é se a carga horária da disciplina é 120, você tem que fazer 120, né? Eu não posso fazer menos. Então, aconteceu, por exemplo, o estudante faltou. Por lei, por normas da UFG, você tem que fazer 100%. Você tem que alterar que você cumpra aquelas 120 horas. Não mais e nem menos, né? Você tem que fazer as 120. Então, você tem que cumprir aquela carga horária previamente determinada, né? Então, você tem que fazer essa carga horária já pactuada, né? Nos estágios não obrigatórios, né, você pode ir fazendo, quer dizer, no máximo 2 anos, né, e também no máximo a carga horária, se você não está fazendo nenhuma atividade, ou 8, se você está fazendo, quer dizer, outra disciplina, né, se você está fazendo no máximo 6 horas diárias. O que deverá ser entregue para o professor ao término do estágio? Eu já tinha dito, né, que é a folha de frequência, a folha de avaliação, né, e a folha de relatório, né, que se encontra no site também do setor de estágio da Prograde. O não obrigatório, você também tem que enviar a folha de relatório, comunicar a finalização desse estágio, para que o setor de estágio da Prograde tenha conhecimento, né, e não conhecido com outras atividades que impeçam você de fazer depois. Então, tem que finalizar, quer dizer, tudo que você inicia, né, desse processo de estágio, tem datas e você tem que cumprir e finalizar, né, porque você, inclusive, respeito, né, às partes envolvidas, né. Você faz o estágio e você finaliza e tem que comunicar a Prograde para essa finalização, e tanto a Prograde como a coordenação de estágio, né, que o professor orientador também tem que assinar essa finalização, né. Posso fazer estágio em outros estados da federação? Eu estou aqui em Goiás, eu estou lá no Tocantins, eu estou em Minas, estou em São Paulo. Eu posso fazer estágio nesses locais? Pode, né? Bendito que tem que ter o aval dos professores orientadores, né? Se é um estágio obrigatório, tem que equivaler àquela disciplina, né? Já aconteceu, por exemplo, estudantes ir para Ribeirão Preto, né, na área hospitalar, já antes ia até para o setor industrial, em outros estados, né? Como vem de outros estados para cá, né? O Romulo Rocha já recebeu estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, de Mato Grosso, né? Quer dizer, vem de lá para cá, a gente vai daqui para lá também, para outros campos de estágio. Mas tem que ser avaliado, né, um estágio obrigatório para os professores, se aceitam aquilo como campo, e
Esse não obrigatório também tem que ser avaliado também pelo professor orientador nomeado e pela coordenação de estágio, se aquela área corresponde a um estágio não, um estágio que faz parte do curso de farmácia, assim, né? Posso fazer uma carga horária menor nos estágios obrigatórios ou tem que ter 100% de frequência? Quer dizer, já respondi, tem que ser 100% de frequência, né? Você tem que fazer adaptações, caso tenha algum problema, para que você cumpra essa carga horária total. Né? Quais vacinas eu tenho que tomar para iniciar o estágio? Olha, nós temos que lembrar que nós somos profissionais de saúde. Então, grande parte desses estágios são em serviços de saúde, né? Os estágios curriculares, principalmente. Então, você tem que tomar as vacinas referentes a profissionais de saúde, como a DT, né, tétano de difteria, a hepatite B, né, a tríplice viral, né, sarampo, cachumba, rubéola, a febre amarela, né, a influenza. São vacinas, claro que você tem as normativas de acordo com o nosso quadro epidêmico, né, e aí você pode alterar, né? Mas você tem que fazer as vacinas referentes ao profissional de saúde. É importante também frisar, eu vou iniciar o estágio mês que vem. Eu vou preocupar a vacina. Vou preocupar agora com as vacinas. Não. As vacinas você tem que fazer bem antes, né, para que quando for iniciar o estágio já esteja com o esquema já feito, né? Inclusive guardar, né, ter o documento, o cartão de vacina, para se apresentar naquela instituição, empresa que vai receber vocês, que geralmente vai exigir esse cartão de vacina. Se você não tiver com o cartão de vacina em dia, a empresa poderá falar para você, olha, eu não aceito você fazer o estágio, porque a gente tem normas de biossegurança, né, que impede que você faça o estágio sem as vacinas, que nós entendemos que você está em risco, né, e nós somos responsáveis por vocês. E, inclusive, tem treinamento, né, você vai fazer um treinamento para iniciar nessas empresas, né, em questões de biossegurança. Claro que nós temos adaptações, tem N empresas, você pode ir para empresas do setor de alimentos, pode alterar as vacinas, né, você tem normas específicas de biossegurança. Então, a gente tem que seguir elas para evitar riscos, né, à nossa própria pessoa. Outra questão também, que sempre é comum. Professor, poderia arrumar um estágio para mim? Olha, meu sonho era eu ser um gerador de estágios, né? Mas não é tão simples assim. Eu vou lá, nós voltaríamos ao passado mais, talvez, coronelista, né? Eu tenho conhecidos, e esses conhecidos arrumam estágio para você. A gente está num mundo institucional burocrático. Quem vai arrumar estágios para vocês mesmos? Quer dizer, eu vou fazer parte disso, né? São vocês mesmos, ou nós mesmos, né? Por quê? Eu não posso beneficiar um estudante em nome de um outro. Quer dizer, vou ter que informar. Vai chegar vagas para mim? Sim. Abriu vagas de estágio em determinada empresa, ou tem edital. Quer dizer, a gente tem que divulgar para vocês. Né? Isso é algo, mas assim. Eu tenho um conhecido, vou arrumar uma vaga de estágio. Não. A gente está por uma via institucional. Então, quando vocês fazem um estágio bem feito, por isso que eu falo que nós mesmos arrumamos, vocês fazem um estágio bem feito. E aí, vocês vão deixar a marca da UFG lá, né? A marca do curso de farmácia. Então, aquela empresa, aquele local, vai querer mais estagiários farmacêuticos. Então, quando um estudante ele passa e ele não é bem visto, ele tem alguns problemas no campo de estágio, claro que tem fatores, você tem coisas para ser analisado, né, nessas questões. Mas ele deixou uma boa impressão, ele fez boas atividades, ele teve êxito,
a empresa sentiu que teve a primeira coisa que ele pode ser contratado, né? E isso não é incomum acontecer quando o estudante é bom. E a segunda parte é que ele vai abrir campo para outros estagiários. Outros estagiários vão, às vezes, até aumenta o número de vagas. Né? Então, claro que depende da coordenação de estágio, a gente assinar a documentação, tudo. Mas o principal papel é a nossa atuação lá fora. O curso é responsável porque nós formamos vocês, né? Quer dizer, nós nos formamos, né, no processo de ensino-aprendizagem, que também faz parte, quem está ensinando, né, faz parte desse processo. Então, a gente errou ali, teve algum problema no campo de estágio, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Mas é algo gradativo que vai consolidando, né, a melhora no campo de estágio e vai consolidando a nossa ação. Então, que eu falo nesse sentido, que a gente faz a nossa marca da UFG. Já aconteceu, por exemplo, de a gente perder campo de estágio, e já aconteceu de a gente estar concorrendo com outras instituições educacionais e falar, não, a gente quer estudante da curso de farmácia da UFG, dessa outra faculdade a gente não quer. Já aconteceu isso também, porque aquele outro local teve campo, quer dizer, a gente teve as duas situações. Então, nós que arrumamos esse campo de estágio, né? E perpetuamos, né, os campos e consolidamos a nossa situação no mercado, e vai estar diretamente relacionado à nossa capacidade de ser empregado nesse mercado também, como já foi dito. Espero que eu tenha respondido as principais perguntas, né? Que o roteiro, eu vou seguir esse roteiro, né? Vou colocar lá para vocês e, tenha proveito das minhas informações. Claro que vocês podem também acessar tanto a lei de estágio, as normativas que estão nas páginas, né, da Prograde, sobre estágio, as normas e tudo mais. Né? Ver lá os regulamentos, todas as documentações que eu falei tem na página do estágio, né? Está lá documentos necessários e tudo mais. Tem lá o estágio obrigatório, não obrigatório, estágio na prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, estágio na Secretaria Estadual de Saúde, os trâmites, né, e vocês vão vendo lá, mas segue esse roteiro geral que foi dito. Então, um abraço a todos e a todas. E vou encerrar aqui a entrevista.